Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Zero ao Cliente, o podcast da Gesparceiro, onde a gente conversa com advogados que estão construindo carreira e posicionamento e resultados reais na advocacia. E para você que ainda não conhece, a Gesparceiro é a principal parceira dos escritórios de advocacia que querem prospectar novos clientes através do digital, com foco em demanda qualificada e previsível por meio do marketing, baseado em estratégia e relacionamento. E hoje, o nosso convidado é o doutor Arthur, que é um profissional que atua numa área extremamente estratégica e também é conectada ao crescimento não só patrimonial e empresarial de qualquer pessoa, que é o direito imobiliário. Então, doutor Arthur, muito obrigada e é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada por ter topado participar desse bate-papo conosco e compartilhar essa trajetória para quem está nos acompanhando. Oi, Ju, boa tarde. Eu que agradeço o convite da Jus Parceiro, agradeço a oportunidade de estar aqui. Para a gente é uma honra, né, poder trazer um pouquinho da nossa trajetória, poder falar com quem está nos assistindo e espero poder contribuir aqui com todos um pouquinho da nossa história. Obrigado. Eu tenho certeza que vai sim. Olha, e pra gente começar do início mesmo, até pra gente entender como foi a sua trajetória desde o início lá na faculdade, como que foi que surgiu a decisão para você cursar direito? O que foi que te levou a enxergar essa profissão como caminho? Sempre foi essa primeira opção? Então, isso é engraçado. Eu, na época do ensino médio, no final do segundo ano, eu fiz direito na PUC, passei e meus pais não quiseram deixar eu entrar na faculdade. E grande parte dos meus amigos já estavam entrando na faculdade nesse período. E aí na metade do terceiro ano eu fiz de novo vestibular e eu fiz na época engenharia elétrica na federal e fiz direito na PUC. E aí eu passei de novo, e aí nessa época que eu fiz direito na PUC a minha nota foi uma nota alta, eu falei para meu pai: "Pai, o que eu precisava provar para vocês que eu estudo, acho que já está provado, eu não aguento mais colégio, eu quero de fato fazer faculdade". E eu tinha 2 cenários. O cenário meus pais são dentistas, mas a grande parte da minha família é do poder judiciário, mas ninguém pouquíssimos advogados, pra não dizer ninguém, tem alguns advogados, mas não eram os parentes, assim, próximos, e na maioria é da área do concurso. Então, eu via e tenho um espelho que é um tio que hoje é procurador, que sempre gostou muito, teve vida social e teve a infância, a juventude, eu sempre gostei muito da história dele, eu o tinha como espelho, um exemplo de profissional, eu falava: "Gente, isso aqui que eu quero na minha vida, eu quero ter essa vida confortável, naturalmente, né, da questão da segurança da carreira, e ao mesmo tempo poder ter ali uma vida social ativa". E ao mesmo tempo eu era apaixonado em exatas. Então eu fiquei nesse limbo de uma ou outra, numa outra acabei definindo na época por fazer faculdade de direito. E aí com muito custo, minha mãe convenceu meu pai, me deixaram eu entrar na faculdade, aí eu entrei na PUC na metade de 2010, eu estava em 2010 na metade do terceiro ano, e comecei aí a faculdade de direito. Muito novo, hoje eu olho para trás e falo assim, arrependo um pouco, entrei completamente imaturo na faculdade, sem nenhuma cabeça para fazer faculdade. Eh, digamos assim, queimei o começo da faculdade, mas tudo o que não é nada novo, né, não é diferente. Imaturidade com faculdade é outro cenário, é uma outra vivência, mas que depois, graças a Deus, a gente conseguiu correr atrás do prejuízo do começo. Que bacana. E eu imagino que essa sua trajetória, realmente, por você ser tão novo, foi um trajeto de muitas experiências e muitas descobertas que você realmente não tinha ali muito contato. E como foi para você, assim, como estudante? Como você se identificava como estudante? Era um aluno mais estudioso, um aluno talvez que participava de mais projetos, de ligas? Como era para você como aluno? Nessa época eu mexia com eventos, então eu era o aluno da turma das festas, mas que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui muito bom aluno de assistir aula, mas eu sempre fui um aluno que estudava muito em casa. Então isso era até uma coisa que meus colegas falavam: "Gente, mas não tem lógica, você não está aqui, você não está assistindo a aula e suas notas são boas". Por quê? Porque eu sempre estudei muito em casa. Eu tive essa cultura do estudar em casa, meus pais sempre incentivaram a gente a estudar mesmo, então eu sempre tive muito isso, sempre fui muito competitivo nessa questão de estar ali na frente com notas boas e tudo mais, mas na faculdade, se perguntar para qualquer professor, eles não terão boas lembranças do aluno. Mas de fato, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de relacionamento, sempre gostei de pessoas, mexia com evento,
Então, eu conheci muitas pessoas durante a fase de ensino médio, ensino fundamental, estudei em algumas escolas em Goiânia, onde outras pessoas também, mexiam com evento, então acaba que o meu ciclo de relacionamento, cresceu muito durante esse período, tanto do ensino médio quanto da faculdade. E aqui na PUC tem uma coisa engraçada, que você não entra com a mesma turma e forma com a mesma turma. Todos os períodos você troca. Você monta a sua grade de acordo com as matérias e horários que você quer pegar. Então, se num semestre entrou lá 500 alunos, grandes chances de você estudar com quase todo mundo desses até o final da faculdade, fora com aqueles que vão repetir, com aqueles que vão antecipar a matéria. Então, você acaba conseguindo ali conhecer muitas pessoas. E eu fui da comissão de formatura também, que foi algo que também me trouxe outros relacionamentos com pessoas que nem sempre eu tinha tanto contato. Então eu era mais dessa galera ali do social, não era muito do estudioso dentro de sala de aula não. Uhum, entendi. Mas que bacana, porque eu tenho certeza que isso, como você mesmo disse, né, trouxe oportunidades para que a gente tivesse relacionamento com pessoas que talvez no decorrer do dia a dia, no decorrer ali da rotina acadêmica, você não tinha oportunidade. Mas Arthur, olhando já mais para depois da graduação, já com a OAB em mãos, não sei se você fez, a prova da OAB durante a faculdade, no nono período, se foi depois, mas até pode contar um pouquinho pra gente sobre isso, mas como foi o seu início na advocacia? Porque a gente sabe que o começo nunca é simples, né, e a fase prática, na prática, é realmente a parte mais desafiadora, porque o que você aprende ali na faculdade é teoria, mas a prática ali é realmente na experiência. Então como foi pra você toda essa trajetória? Isso assim, a parte da OAB vamos voltar um pouco. Quando eu entrei na faculdade, na PUC, na quarta-feira a gente não tinha aula. E meu pai imediatamente, porque o sonho dele era que eu tivesse feito federal, e imediatamente falou assim: "Você não tem aula, você vai trabalhar". Então arrumou um estágio com uma tia minha dentro do fórum, e eu fui trabalhar de voluntário na quarta-feira de manhã. Daí começou a minha trajetória dentro do cenário profissional, dentro do direito. Eu trabalhei na época na vara de família, como todo bom estagiário na época do processo físico, meu papel era bater carimbo e numerar a página. Fiquei lá durante um certo período, depois eu trabalhei também na parte como estagiário na GETOP, na parte de licitação. E aí nessa época eu estava na GETOP, eu fiz um concurso do tribunal do de eu minto, antes de fazer esse concurso, eu trabalhei na banca de conciliação aqui do tribunal também como estagiário, só que eu fui estagiário por um banco e trabalhava emprestado para o fórum. Aí nessa época eu fiz um concurso do tribunal para ser estagiário. E aí eu passei e fui trabalhar na vara de execução penal. Então eu passei na parte de conciliação, trabalhei em licitação, trabalhei na vara de família e fui parar no penal. E de fato o penal era a área que eu mais gostava, sempre fui apaixonado no direito penal. Depois eu vou contar um pouquinho dessa história, porque hoje na minha atuação não tem nada a ver. Eu tenho pós-graduação em direito penal e processo penal, mas tenho zero atuação hoje em dia. E aí, eu fui trabalhando sempre na parte de dentro dos tribunais, sempre trabalhei da bancada para dentro, né, então não tive nenhuma experiência nesse período com a advocacia. E aí o Renato, um grande amigo meu, no 8º período falou: "Cara, a gente tem que fazer o OAB ano que vem". Falei: "Mas como assim? Só forma daqui um ano, né". Ele: "Não, a gente pode fazer antes". Eu nem sabia que a gente podia fazer o OAB antes. Falei: "Ué, então vamos fazer, né". E aí a gente entrou num cursinho na época, começamos a fazer esse cursinho, logo a gente abandonou esse cursinho para jogar sinuca, aí depois estava chegando perto da prova, eu fiz outro cursinho, aí eu fiz um intensivo, e aí nessa época eu passei na primeira fase de primeira. Quando eu passei na primeira fase, eu falei: "Opa, agora eu preciso estudar, né, porque eu não quero deixar de passei nessa aqui, agora eu preciso dar um jeito de passar na segunda". Aí parei nessa época, eu pedi para meu pai, eu comecei a trabalhar eu parei de trabalhar na verdade e pedi para ele pagar um cursinho para mim só para segunda fase, então eu fazia faculdade de manhã, estudava à tarde e fazia o cursinho à noite. Então eu parei de estagiar nessa época, eu fiquei eu acho que uns 6 meses sem estagiar, e aí eu fiz a segunda fase e passei. Aí quando eu passei eu falei: "Uai, mas agora beleza, eu vou formar advogado, mas não faço ideia do que é ser advogado, né, eu preciso arrumar um estágio". E aí tinha uma grande amiga minha, a Caroline, que o pai dela era advogado, eu falei: "Carol, meu pai não me arruma um estágio lá não?". E o escritório dele era engraçado, porque tinha um advogado especialista em direito penal, um advogado que era especialista em trabalhista, que foi inclusive meu primeiro chefe depois como advogado, um advogado empresarial, então tinham vários advogados dentro do escritório dele, cada um cuidando de uma área. E aí eu entrei no escritório, primeiro dia, eu lembro certinho dessa história, o dono o sócio me pediu assim: "Não, faz uma petição de juntada aqui disso aqui e leva lá no fórum". Falei: "Petição de juntada, o que que é isso?".
Aí não tinha chat GPT igual tem hoje. Eu fui lá, bati na sala do outro advogado, falei: "Cara, me ajuda aqui que eu pedi pra fazer uma petição de juntada, não sei nem o que que é isso". Ele foi me ensinando, então devagarzinho a gente foi pegando ali. Aí quando estava no fórum para levar as petições, lá eu já sabia como as coisas funcionavam, porque eu tinha trabalhado na parte interna, né, então eu sabia como eu tinha que chegar num gabinete, como que eu tinha que chegar numa escrivania, como eu pedia as coisas. E aí a gente brinca, os estagiários daquela época era, na verdade, motorista, né, todo dia ia para o fórum buscar processo físico, fazia carga rápida, levava para tirar cópia, fazia escaneava, devolvia processo. Então esses trâmites pessoalmente no fórum, que hoje é tudo digital, também me fizeram conhecer muita gente. Então tenho vários parceiros hoje que eu conheci nessa época em fórum, dentro de balcão de fórum, esperando para pegar processo físico. E aí trabalhei nesse escritório, né, foi a minha primeira experiência que eu tive ali com a advocacia, e fiquei nesse escritório até um dos sócios sair para montar o dele, que aí já estava faltando uns 2, 3 meses para eu formar, ele foi montar o dele e me chamou para ser estagiário dele. E aí eu fui, fiquei com ele me efetivou como advogado. E aí nessa época eu tive a primeira experiência com a advocacia. Ele é um cara extremamente estudioso, extremamente técnico e estava estudando na época para juiz. E ele tinha bons clientes na advocacia. E isso me trouxe uma sensação que na época eu ficava sem entender, falava: "Gente, mas ele é advogado desses grandes empresários aqui de Goiânia, são grandes empresários, assim, grandes mesmo, pessoas da altíssima sociedade, que está estudando para ser juiz, o sonho de todo advogado é isso". Então eu tive no começo da carreira, essas inseguranças, eu falei: "Vixe Maria". E aí em um determinado momento ele decidiu fechar o escritório dele presencial, ficar só home office para ele estudar para concurso. E aí nessa época eu peguei e saí do escritório, eu falei para meu pai, falei: "Ó pai, esse negócio de advocacia não dá dinheiro não, eu vou voltar a estudar para concurso igual vocês sempre quiseram". E aí foi, aí eu comecei minha trajetória depois de formado, primeiro estudei para concurso de delegado, é engraçado que o primeiro concurso que eu fiz foi o de Goiás, salvo engano, isso foi 2016, que foi justamente o que foi anulado por fraude, aí já me traz uma outra decepção, estudando, 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 estudando. Só que eu sempre gostei de pessoas. Então, como eu sempre gostei da rotina de pessoas, de gente, ficava estudando para concurso e hoje é o que eu falo, eu admiro todos os concurseiros, porque é muito mais difícil do que trabalhar. Você ficar dentro de um quarto das 8 da manhã às 10 da noite lendo livro, pegando gente, é a coisa mais difícil que eu já passei na minha vida. E aí nessa época de 2016 eu comecei a estudar para concurso, e as pessoas que me conheciam da época de festa, de eventos e tudo mais, essas pessoas começaram a ver um outro Arthur. "Uai, o cara tá estudando para concurso, não sei o quê, não sei o quê", e aí começaram a me perguntar: "Uai, você não tá advogando não? Tô com um caso aqui, tô com um negócio", e isso começou a me trazer ali uma outra sensação, mais uma vez uma outra insegurança, uma outra dúvida do que fazer. Depois disso, né, nós dentro de casa ali, começou o Renato, aquele amigo meu que tinha me chamado para fazer o AB, me liga um dia e fala: "Ô, você tá indo para concurso aí e tal, meu avô tem um escritório, você não quer fazer uma parceria pra gente começar a advogar não?". Eu falei: "Uai, mas como que seria, né?". Tipo assim, tô estudando para concurso, eu não queria parar de estudar e tal, acho que já tinha quase um ano que eu estava estudando para concurso. E aí eu peguei e ele falou: "Não, vamos começar devagarzinho, a gente vai tentar não captar um cliente aqui, um cliente ali, a gente usa a estrutura do meu avô, divide, e vamos fazendo". E aí veio o meu primeiro cliente, minha primeira, né, cliente que eu captei, digamos assim, com o meu nome, né, eu, Arthur, consegui trazer uma cliente, foi a dona Creuza, era um caso que o filho dela tinha falecido e a mãe do neto dela não estava deixando ela ter contato. E aí a gente cuidou desse caso pra ela, eu lembro certinho, primeiro honorário que a gente cobrou, R$ 800 parcelado em 8 vezes de 100 pra dividir eu, o Renato e o avô dele. Aí eu peguei e falei: "Gente, amei isso aqui", fui para o fórum com ela, resolvi não sei o quê, e aí volto eu para o meu pai mais uma vez: "Pai, seguinte, acho que eu quero é advogar". E Mudando de aí ideia. mudei de ideia de novo. E de fato eu estava muito infeliz estudando para concurso, era algo que eu não estava ali satisfeito, achava que em um determinado momento eu iria passar, só que não estava feliz, estava de fato quis até um momento, determinado momento quis desistir para os Estados Unidos e meu pai graças a Deus tirou isso aí da minha cabeça, mas eu estava naquela situação ali de: "Não, o que que eu faço? Esse negócio que não está dando não".
E aí, quando eu tive essa sensação, eu falei: "Não, eu vou voltar a advogar". Só que aí muitas pessoas acham: "Ah, você tem que montar um escritório, não sei o quê". Meu pai me fez essa pergunta: "Você vai querer montar um escritório? O que que você quer fazer? Você vai precisar de alguma ajuda?" Eu falei: "Não, eu vou trabalhar para os outros. Eu quero primeiro trabalhar, eu quero entender". Meu pai tem uma pessoa que ele admira muito, que é um primo dele, que hoje é desembargador aqui em Goiás, e ele foi conversar com esse primo dele pra falar. Falar: "Olha, o Arthur tá querendo voltar a advogar, o que que você acha?". E meu pai e minha mãe sempre quiseram que eu fizesse concurso. E eles foram lá achando que eles iam ter a resposta de: "Não, manda ele fazer concurso". E esse, na época, juiz, hoje desembargador, falou pra ele: "Não, ele tá certinho. Hoje o prestígio tá na advocacia. Se eu tivesse como voltar atrás hoje, eu seria advogado". E aí meu pai tirou um peso, digamos assim, sabe, e falou: "Não, meu filho, então já que é o que você quer fazer, faça". Eu dei muita sorte nisso, minha família sempre me apoiou nas decisões, na época eu estudava pra concurso, não tinha que trabalhar, né, tive essa vantagem de ter uma família ali que tinha como suportar meus custos dentro de casa, então, eu sempre tive essa sorte nesse ponto. E aí, de fato, eu fui procurar escritório para trabalhar. E aí, nessa época, um amigo me mandou um escritório que era de direito do agronegócio. Foi a primeira vez que eu fui para um escritório, assim, aí um pouco maior. Cheguei nesse escritório, eu lembro da minha entrevista também como se fosse hoje, eles me perguntaram, tal: "Você conhece alguma coisa de direito do agronegócio?" Eu falei: "Olha, não conheço, é a primeira vez que eu estou tendo contato, mas se vocês tiverem um pouquinho de paciência e me ensinar, pode ter certeza que eu vou aprender". Aí um dos sócios virou para mim assim: "E se você precisar ficar no Piauí 30 dias?" Eu tomei um susto, né, falei: "Piauí?" Ele: "É que a gente tem processo da Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Piauí, muitas das vezes tem que viajar". Eu falei: "Uai, eu não tenho um papagaio pra dar água, eu vou". Aí beleza, né, eles: "Não, então a gente te liga". Eu estava saindo do escritório, eles voltando: vem cá, tá contratado, você começa amanhã". E aí, gente, eu falo que essa foi a experiência que de fato me mostrou que a advocacia era pra mim. Eu era apaixonado no que eu fazia. Eu pegava o carro aqui, subia, passava, ia para o Maranhão, ia para o Mato Grosso, passava 15, 20 dias em cidades e só assim, só cidades pequenas, não é ir pra capital. Eu ia pra região pequena, ia para cidades do interior do Maranhão, cidades do interior do Piauí, atrás da questão que o escritório advogava para 2 multinacionais que mexiam com soja e milho. Então essas empresas financiavam os produtores muitas das vezes deixavam de pagar ou desviava grãos, alguma coisa assim, e a gente tinha que ir trabalhando em cima do sequestro dos grãos. Então a gente eu trabalhei com isso durante 2 anos e era extremamente apaixonante, porque cada situação era de um jeito, cada tribunal era de um jeito, as diligências com o oficial de justiça e tudo, e aquilo ali me mostrou um outro cenário, porque nessa época foi um escritório que eu trabalhei que eu tinha remuneração variável. Em cima do que a gente recebia, eu tinha um percentual. E aí eu comecei a ganhar dinheiro na advocacia, eu falei: "Opa, esse negócio aqui dá dinheiro". E comecei a entender um outro lado daquilo que eu tinha vivido, que era só o lado de ficar em balcão, gabinete, etcétera. Falei: "Gente, esse negócio aqui é bom". E ao mesmo tempo, eu dei muita sorte, e isso eu carrego comigo até hoje, que foi o caso desse dono desse escritório ter zero problemas com que eu tivesse captação própria. Nem percentual sobre isso eles cobravam na época. E aí, na época eu trabalhava lá, uma amiga minha também começou a trabalhar, que era uma ex-assistente de juiz, então uma pessoa extremamente técnica, parte recursal, um fenômeno, e eu e ela fizemos uma parceria, começamos a trabalhar nós 2 ali dentro do escritório com captação, então eu já tinha um pouquinho de captação na época, um cliente aqui, um cliente ali, e a parte de peticionamento muitas das vezes ficava com ela, porque eu tinha que estar viajando pelo escritório. Então a gente poderia ter uma estrutura interna nossa ali dentro, desde que a gente não prejudicasse o serviço do escritório. Então a gente conseguiu casar isso muito bem, e foi aí que eu tive os primeiros contatos com o direito imobiliário, porque nesse escritório do agronegócio também nós trabalhávamos ali com a paginação fiduciária, a parte de hipoteca de fazenda, de garantias e tudo mais, e eu comecei a ter uma percepção de que aquele mercado era um mercado extremamente em ascensão e que muito dinheiro envolvido, e poucos profissionais atuando. Só que o foco era ali direito do agronegócio, né. E eu admirava muito os meus chefes na época, porque os 2, por mais que o escritório tivesse uma excelente estrutura, tivessem 2 grandes empresas, eles trabalhavam muito. Eles também iam para as viagens, eles também faziam, aquela correria do dia a dia ali, e isso de fato impulsionava a equipe, né. A gente via assim: "Não, pô, o cara é o dono, a mesma coisa que eu tô passando aqui, ele tá passando lá".
E aí eu tive esse primeiro contato com essa área. Muito bacana. E assim, foi um momento que você realmente decidiu, né, de fato seguir na advocacia e eu acho que ultimamente as pessoas têm tido um pouco dessa dúvida, né, do que fazer. Alguns entram na faculdade querendo concurso, alguns mudam de ideia, outros entram querendo ser advogados e querem concurso, e até entra um pouco da que a gente falou nos bastidores, né, que muitas pessoas têm falado aí que a advocacia está um pouco saturada, então que o foco é concurso, que é o que traz estabilidade, mas a gente sabe também do poder que há na advocacia, né, tanto de mudar a vida de muitas pessoas, mas de também, como você mesmo disse, é um negócio que dá dinheiro, né, usado com muita boa estratégia, feito de forma bem estratégica, planejada, que é até um ponto que a gente vai entrar um pouco aqui mais pra frente, a gente sabe como isso faz diferencial, na em qualquer escritório, né. Mas em qual foi o momento, doutor, assim, que o senhor percebeu que faria sentido direcionar a sua atuação para o direito imobiliário, para o pra essa área mesmo que você atua, né, do direito imobiliário, eh, e no direito condominial? Perfeito. Quando eu saio desse escritório, eu fiquei 2 anos lá, e aí foi quando eu tive uma outra também, mais uma, digamos, uma percepção de algo na advocacia. Como eu disse, esse escritório tinham 2 grandes empresas que eram clientes. Uma dessas empresas saiu, então o faturamento praticamente caiu na metade. E aí reduziu também a equipe, naturalmente nessa época eu também saí. Foi nesse momento que eu, fui de novo, né, para o mercado, e aí eu fui mandar currículo, e eu percebi que vários escritórios estavam procurando alguém que tivesse experiência com direito imobiliário. E aí eu peguei e falei: "Você quer saber de uma coisa?" Fui fazer um curso, fiquei fazendo um curso online e mandei currículo e coloquei experiência com direito imobiliário. E fui chamado em 2 escritórios, fiz uma entrevista em um escritório, cheguei lá, tinha uma prova e tudo, prova grande parte de processo civil, e aí graças a Deus eu tinha trabalhado muito com processo civil, então eu já tinha uma experiência bacana. E uma das perguntas dessa prova era sobre a lei do distrato. Isso foi acho que 2018, mais ou menos, tinha acabado de começar a lei do distrato, eu deixei essa pergunta em branco, porque de fato eu não sabia. O curso que eu tinha feito online era um curso gravado, então nessa época desse curso nem tinha essa lei do distrato. E aí eu fui chamado para entrevista. E aí eu comecei a conversar com o dono, expliquei minha atuação e tudo mais. Eh, o salário na época completamente inferior ao salário que eu tinha no outro escritório, mas aí nessa entrevista eu já falei: "Tá, não tem problema a questão do salário, mas como é que funciona a parte dos meus clientes? Eu posso trazer, não posso trazer? Porque eu tenho alguns, como é que funciona?" E aí fizemos ali num cenário de não, que era meu já que eu estava chegando, continuava sendo meu, daqui para frente eu teria um percentual em cima de tudo que eu levasse. Beleza. E aí esse escritório tinha uma atuação de imobiliário, mas grande parte voltada para o direito, desculpa, para o direito condominial. E aí foi quando eu tive um contato com uma outra advocacia, que é a advocacia de assessoria mais pulverizada. Ao invés de eu ter 2 grandes clientes, o escritório tinha 200 clientes que pagavam um ticket menor, mas que quando um saía, não interferia, o escritório não passava por uma dificuldade financeira, tinha uma previsibilidade, porque montou uma carteira de assessoria, então eu tinha certeza que no mês que vem teria tanto entrando no caixa fixo, no outro mês tanto, se saísse eu conseguiria me programar, e ao mesmo tempo, além daquela assessoria do fixo, o escritório também captava grandes negócios. Então alguma coisa não anulava a outra. E aí eu percebi que falei: "Olha, isso aqui, pro meu perfil, que eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso saber", porque uma das coisas que me fazia não querer montar o meu escritório no começo da carreira era: "Tá, eu monto o escritório hoje, mês que vem eu não tenho cliente, eu quebro esse escritório". Eu queimei meu nome. Eu sempre tive esse medo, eu falei: "Eu não posso abrir para queimar o meu nome". Porque eu tinha na minha cabeça que seria uma única oportunidade. E essa insegurança ela é normal, todo mundo tem, mas naturalmente, não necessariamente porque deu errado num primeiro tiro, vai dar errado sempre. Não existe, né, tem que ter essa resiliência ali, porque a advocacia ela tem que haver resiliência dentro da profissão. E aí nessa época eu entendi, falei: "Opa, esse negócio aqui de ter um cliente mensal ali e tal, outro para ter uma segurança é melhor". E aí eu comecei a fazer captação de clientes dessa área condominial. Sempre conheci alguém que morava no condomínio, alguma coisa, o dono do escritório era uma pessoa que é renomada desse mercado, então era muito fácil vender o serviço estando dentro do escritório dele, porque quando ia fazer a reunião ele participava, e aí foi quando eu também aprendi com como vender um serviço. Ele era uma pessoa extremamente comercial, essa parte ali do atendimento ao cliente, de conversar, de saber como vender aquilo que você está de fato executando,
foi algo que eu aprendi nesse escritório. Até então não tinha tido experiência com os meus chefes de vê-los negociando. E com esse eu tinha. Quase todas as reuniões que ele fazia, eu estava do lado, papel e caneta, escrevendo, vendo como é que ele agia, como que ele falava, quando tinha uma objeção, como é que ele levava isso, e comecei a entender que a advocacia também tem que saber vender. Não adianta eu ser só técnico. E aí aconteceu a pandemia, né, em 2020, e durante a pandemia, vários decretos eram publicados pelo poder público. E vários decretos que afetavam diretamente o direito condominial. E todos os síndicos perdidos. Aí o que que eu percebi? Eu falei: "Gente, tá aqui um negócio que eu vou fazer para alavancar meu nome". Saía o decreto, eu tinha na época tenho, né, amigos que são vereadores, né, pessoas que estão por isso que eu falo, desde aquela época da faculdade, o relacionamento, isso lá na frente ela volta de uma outra forma, e volta de uma outra forma. Eu tinha amigos, né, que estavam ali no meio do cenário político, falava: "Gente, saiu o decreto, você me manda. Eu preciso ter esse decreto na hora que sair". Saiu o decreto, eu fazia um parecer com as novas, alterações ali do mercado condominial, disparava isso em lista de transmissão e grupo de síndico. Então, ao invés da pessoa esperar ver o que que vai sair no jornal, na hora que saiu o decreto era questão de uma du já saiu 11 horas da noite. Eu parava o que eu estava fazendo, mandava e fazia e disparava. Então, isso mostrou para os nossos clientes, que todos estavam na lista de transmissão, e mostrou para outros, porque naturalmente esse síndico mandava num grupo de síndico, mandava em outro lugar, a coisa corria, e estava lá a logo do escritório e o meu nome assinando. E trouxe muito cliente na época da pandemia isso. Porque o síndico que estava inseguro, que não tinha um departamento jurídico, começou a entender que ele precisava ter um departamento jurídico. E aí isso trouxe muitos clientes para o escritório na época, e foi quando meu nome começou a aparecer nesse mercado. Foi justamente por conta desses pareceres, desse timing que eu tive de fato ser o primeiro a fazer. Chegava, eu fazia, chegava, eu fazia. Eh, e muitos, na época, muitos síndicos também se recorriam ao Secov. Então, quando iam para o Secov, o parecer do Secov, que é o que naturalmente os síndicos confiavam mais do que qualquer outro parecer de escritório, estava ali pareado ou mais ou menos igual ao nosso, não em questão de matéria, de escrita, mas no mesmo sentido, eles, uai, esse escritório aqui realmente sabe o que estão falando, esse pessoal aqui sabe o que estão fazendo. Então a gente conseguiu, estruturar além do nome do dono, meu nome começou a aparecer durante esse momento. E aí tem uma outra coisa, quando a gente faz direito condominial, a gente fala em assembleias de condomínio, né, assembleia de condomínio a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, pode terminar em meia hora ou pode terminar em 6 horas. E ali eu comecei a perceber um dom que eu tinha, que era o dom de tentar conciliar e chegar a soluções. Eu fui pego várias vezes em assembleia de condomínio em situações que eu não sabia a matéria, mas eu tinha que resolver o problema ali. E eu brinco com todo mundo aqui no escritório, falo: "Gente, não deixa de fazer assembleia de condomínio, que é a prova de fogo". Ali, a hora que você está sob pressão, do outro lado estão qualquer tipo de pessoa, pode ser pedreiro, pode ser juiz, pode ser dentista, pode ser qualquer tipo de pessoa, com qualquer ideologia, com qualquer senso jurídico ou não, e você vai ter que saber responder a pergunta que vier. Então, é importante fazer. E aí eu comecei também a fazer relacionamento com os donos das contabilidades. Além dos síndicos que a gente tinha, o pessoal da contabilidade via a minha atuação na assembleia e começou a indicar clientes, falou: "Ô, seu condomínio está dando problema, hein, vai com esse cara aqui que ele sabe resolver". Só que criou uma carteira de clientes também que muitas das vezes tinham muitos problemas. Hoje eu brinco, todo sítio que chega aqui, porque só chega indicação quando o negócio tá pegando fogo. Eu não tenho cliente que chega aqui quando o condomínio tá tranquilo, só chega quando tá no negócio lá tá feio. Aí eu falo: "Não, gente, vamos trazer uns negócios mais tranquilo". Mas eu fui desenvolvendo esse lado ali da questão da conciliação, de saber como resolver. E esse cenário do condomínio, como eu disse, tem todo tipo de condômino. Então o condômino que me via ali trabalhando e sentia confiança, muitas das vezes ele tinha outro problema particular dele, e vinha no final da assembleia conversar comigo. Sim. "Ó, tô com isso aqui, seu escritório faz? Você faz?", tal. E aí o que a gente não faz, a gente tem advogados parceiros. Por exemplo, na parte criminal eu tenho advogado parceiro, o que chega criminal aqui para mim, eu indico e a pessoa faz, entendeu? E é uma pessoa que eu confio 100%. Chega um societário, eu tenho para quem indicar, chega um tributarista, eu tenho para quem indicar. E são pessoas que foram construir um relacionamento e que da mesma forma quando chega imobiliário lá, eles indicam para mim.
E todos confiam que o seu cliente vai estar bem atendido, porque o mais importante é isso, é você quando vai indicar, esse cliente está bem atendido. E aí o condomínio começou a me trazer outros negócios, principalmente envolvidos com direito imobiliário. Era uma pessoa que tinha às vezes um imóvel para regularizar, era uma fazenda que estava dando problema, era uma dívida que a pessoa estava tendo em cima e estava penhorando um imóvel. E aí como a gente tem aqui empresa de cobrança de condomínio, a gente mexe muito com essa parte de dívida, né, de execução e tudo mais. Então, assim, o condomínio eu digo que foi uma porta de entrada para o mercado. E por mais que seja um mercado muito mais nichado dentro do imobiliário, eu comecei pelo condomínio a criar um nome e isso me trouxe hoje outros nichos. Hoje a gente advoga tanto para a imobiliária, quanto para a construtora, para condomínio, para pessoa física, para loteamento. Então, começou ali na assembleia de condomínio e isso foi de fato expandindo dentro do mercado imobiliário. Muito bacana. Então realmente foi, claro, uma oportunidade que vocês aproveitaram e realmente nessa época da pandemia, acho que foi um divisor de águas para muita gente, mas foi algo que aconteceu que alguma coisa específica que aconteceu onde o senhor viu ali a oportunidade de aumentar a carteira de clientes do escritório, do seu escritório também, a sua carteira de clientes, e foi nesse momento que você decidiu criar o seu próprio escritório? Ou foi um pouco ou foi foi um pouco depois disso? Como foi isso para o senhor? Um pouco depois disso. Como eu disse, né, o meu nome começou ali a crescer e chegou um determinado momento em que a minha carteira de cliente que estava vindo já era maior do que o resultado que eu tinha pelo escritório. Só que eu tinha, por exemplo, 5 clientes, que a remuneração desses 5 clientes mensais me pagava mais do que o meu salário, e ao invés de eu ter que trabalhar para 200 clientes, eu teria que trabalhar com 5 e pôr minha energia em outras coisas. Sim. E aí foi uma época que eu tentei uma renegociação, não tive retorno do escritório, eh, fechou as portas nesse sentido de qualquer outro tipo de negociação. E aí eu liguei para um amigo meu, porque quando eu saí do agronegócio, lembra quando eu falei que lá atrás o escritório perdeu um cliente, eu saí, fui para o mercado de distribuir currículo? Tinha um amigo meu, 2 amigos na verdade, que era o Douglas e o Felipe, que era do Boi Xavier na época, e eu tinha falado com eles para trabalhar com eles. Só que nessa época eu não tinha carteira. Não tinha clientes meus ali para entrar na estrutura e eles não estavam contratando na época. E aí agora eu já tinha uma carteira de cliente. E aí eu liguei para eles na época, falei: "Olha, aquela proposta lá de trás ainda tá na mesa?" E aí o Douglas, eu conversei com o Douglas numa terça-feira, quase meia-noite. Eu lembro que eu saí de uma assembleia de condomínio, tive esse problema na questão da minha carteira com o meu ex-chefe, e aí conversei com ele e tal, e questões que na época não me deixaram muito satisfeitos, e o Douglas falou: "Só a seguinte resposta, pra você toda hora". Eu falei: "Então eu quero uma reunião amanhã às 9h". Fui no escritório deles, sentamos eu, ele e o Felipe, conversamos, alinhamos, falei: "Olha, tem uma carteira assim, venho com essa carteira e daqui pra frente a gente organiza". E aí foi quando eu decidi me tornar primeiro sócio, dos meninos com esse convite que eles me fizeram. E aí eu sentei com o dono do escritório na época e falei: "Ó, tô saindo e tal, e os meus 5 clientes aqui, eles vão comigo". E aí foi um outro problema, mas naturalmente o cliente, ele está vinculado àquela pessoa que ele confia, não era cliente do escritório, eram pais de amigos meus, clientes que são do meu ciclo de relacionamento, e esses 5 clientes naturalmente saíram comigo, e aí eu comecei uma trajetória, uma sociedade junto na época do Douglas e do Felipe. E nós ficamos sócios 2 anos e pouco, até que um determinado momento aí nessa época da sociedade, nós compramos uma sede juntos e tudo, éramos 5 sócios, né, depois entrou mais outros também, então ficou o Douglas, o Felipe, o Bertone e eu e o Daniel. Eh, e aí depois, num determinado momento, o Felipe decide parar com a advocacia, o Bertone também decide parar com a advocacia, e nós decidimos dissolver ali, encerrar a sociedade, aí o Douglas ficou com o escritório dele, eu fiquei com o meu. Hoje, inclusive, nós estamos na mesma sede que a gente na época comprou, cada um utiliza um andar e seguimos juntos, assim, com parcerias, com amizade e tudo, mas aí, de fato, cada um foi tocar o seu escritório. Aí ele foi para a área dele, que é o direito de entretenimento, eu fiquei na minha do direito imobiliário, mas cada um aí sim, eu já abri o escritório com o meu nome, né. Eu já tinha o CNPJ aberto desde quando eu era advogado lá do outro escritório, mas aí eu decidi lançar o meu escritório com o meu nome. Bacana, doutor. Olha, e até olhando assim, para você como agora de fato, né, gestor
empresário do próprio negócio, como foi para você, eh, lidar com tudo isso? Porque a gente sabe hoje que as pessoas têm tido mais essa visão, né, de que o advogado, ele não é só um advogado, não é só a parte técnica, principalmente quando ele é o dono daquele escritório, ele é empresário, ele é vendedor, ele realmente que realmente gerencia tudo. E hoje até muitas pessoas têm um pouco, de tabu sobre isso, falar: "Ah, advogado vendedor, não, isso não existe", mas a gente sabe que é importante, a gente sabe que é verdade. Como foi para você lidar com esse fato de lidar com o próprio escritório, de gerir o próprio escritório, como foi tudo isso para você? Olha, confesso que é uma mudança drástica. Quando eu fui virar sócio do Douglas e do Felipe, o Douglas era o sócio gestor. Então, a minha função era ser advogado. Eu só olhava lá, uma coisa ou outra a gente definia em conjunto, Douglas excelente administrador, tudo planilhado, pagava as contas, falava: "Deu isso, o resultado é isso". Então, assim, confiança 100%, não tinha nenhum problema, graças a Deus nisso aí eu dei muita sorte na minha vida de sempre estar com pessoas boas, nunca tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Então eu não tinha ali naquela sociedade nenhum papel de gestor. E aí, na época, obviamente, a única gestão que eu tinha era da minha equipe, porque cada um, na nossa época da sociedade, cada um contratava a sua equipe, e aí sim, geria a sua equipe, mas era o escritório que pagava o salário de todo mundo, então eu não tinha que me preocupar com nada disso. E aí, quando resolvemos desfazer, eu caí no seguinte cenário: eu tinha a minha equipe, eu tinha a empresa de cobrança com funcionário na empresa de cobrança, eu tinha a minha carteira de cliente e eu, a partir de agora, eu tinha que controlar tudo. Eu tinha que saber o dia de pagar imposto, o dia de fazer isso, o dia de fazer aquilo. Falei: "Nossa senhora, enrolou". E aí o Douglas me passou a planilha dele, inclusive é uma das planilhas que eu uso até hoje, a mesma planilha da época, por mais que tenha hoje o BPO, tenha sistema, tenha tudo, a minha planilhinha do Excel, ela segue firme lá, que é a minha planilha pessoal de controle. Não abro mão de ter uma planilha dessa, porque eu preciso ter ali a conferência. E aí eu caí num cenário que eu falei: "Gente, e agora, né? Agora eu tenho que organizar". E quando a gente tinha sociedade, então, por exemplo, o estagiário, a pessoa que prestava ali o serviço conjunto, prestava para todo mundo. Quando a gente dissolve a sociedade, cada um tem uma equipe. E é a hora que eu falo: "Gente", o pessoal fala que o mercado está saturado, né. A coisa mais difícil que tem hoje, e isso eu não digo só para mim, como qualquer outro amigo advogado que eu tenha, pelo menos os do meu ciclo social, é montar a equipe. Porque o escritório, no início, quando é só você, beleza. Passa um pouco, você tem um advogado, tem 2, a coisa começa a fluir, tudo que acontece vocês estão por dentro, do nada, seu escritório começa a crescer. Você começa a ter casos que você está tratando com um cliente, mas que o advogado que está cuidando do processo e às vezes é outro, e aí você não passa essa informação, você começa a ter problemas na comunicação, porque usa o WhatsApp, às vezes fala com um advogado que sai do escritório, então você começa a ter outros problemas que você nem esperava, e que você não foi preparado para viver aquilo. Então, nesse início, a primeira coisa que eu fiz foi eu conversei com muitos amigos, conversei na época, o pessoal já fui tentando implantar sistema. Por exemplo, hoje eu tenho o telefone de atendimento do escritório. Toda a minha equipe usa a mesma central de atendimento. Então, se um cliente começar a falar comigo e eu for transferir, por exemplo, a doutora Luísa, que é quem vai cuidar do processo tal, eu simplesmente transfiro a chamada, ela atende por lá, ela tem o histórico, ela pega tudo, a documentação tá lá, consegue colocar resumo. Então a gente começou a perceber os gargalos: "Olha, onde nós estamos tendo problema? Vamos resolver isso aqui. Aonde isso aqui a gente pode ter uma dor de cabeça ali na frente? O que que o cliente está reclamando?". Porque o cliente que ele é de assessoria, ele está em contato todos os dias com você no escritório. Então muitas das vezes o cliente: "Ah, mas eu estou tendo demora no retorno". Então espera aí, vamos olhar onde nós estamos errando aqui, vamos corrigir esse problema. Porque é tudo novo. Você começar uma operação e essa operação começar a crescer, você começa a enfrentar problemas que você nem esperava que eles iam existir. Porque todo mundo pensa assim: "Ah, advocacia, o difícil é ter cliente". É muito difícil ter cliente, mas é mais difícil você segurar esse cliente no seu escritório. Cliente que veio para o seu escritório, se esse cliente saia, eu falo para todo mundo: se o cliente sair porque encerrou o caso dele, beleza, mas se esse cliente sai porque ele não foi bem atendido, você queimou não só com esse cliente, mas com todo o ciclo social dele. Se falarem o seu nome na mesa que ele estiver, ele vai falar: "Não vai, que esse advogado é ruim". E aí você começa a fechar portas, isso é um problema. Então, é uma coisa que eu sempre tive medo, assim, extremo,
é a questão disso, do atendimento ao cliente, da experiência do cliente, desse cliente ter o retorno, da gente conseguir, entregar aquilo que ele de fato está procurando. O cliente quer ser atendido presencial, ele vem, ele é presencial. Ele quer ser atendido pelo WhatsApp, ele vai ser. Ele quer ligar, ele pode ligar. Então é a gente estar ali para aquele cliente, para conseguir entender e resolver. Claro que a partir do momento que o escritório cresceu, eu não dou conta 100% de atender. Hoje meu telefone pessoal, por exemplo, do escritório, é impossível. Eu falo todos os clientes, falo: "Gente, desculpa se eu demorar a dar um retorno, mas eu vou dar esse retorno, mas tenta falar primeiro com a equipe", porque às vezes eu estou numa audiência, eu estou numa sustentação oral, eu estou numa situação que na hora que eu abrir o celular tem 10, 15, 20 mensagens e já desceu. Então a gente teve que achar soluções para que o meu cliente, que antes estava acostumado ali a falar direto comigo e ter um retorno na mesma hora, porque quando eu tinha 5 clientes, era muito fácil, ele mandava mensagem que na mesma hora eu resolvia, abria o processo da pessoa, fazia. Às vezes, você está no meio de uma audiência e tem um cliente te ligando que é uma coisa urgente. Então, você tem que ter essa equipe bem estruturada para conseguir atender esse cliente e ele entender que, ok, não consegui falar com A, mas eu falo com B, que é a mesma coisa, vai resolver da mesma forma e trazer essa sensação de segurança para o seu cliente. E isso passa muito da equipe. Você ter uma equipe bem estruturada, você ter uma equipe engajada, uma equipe que quer ali fazer parte daquilo, trazer o resultado também, é o que vai fazer com que você consiga resolver esses problemas depois que você começar a crescer. Sim, com certeza. E realmente a gente vê a importância, né, de você buscar sempre conhecimento sobre negócios, sobre gestão de pessoas, porque a gente sabe como isso faz diferença. A formação da sua equipe faz diferença para o crescimento do seu escritório. E até a gente trazendo um pouco mais sobre o o mundo de hoje, né, como os advogados têm, trazido para o escritório mais autoridade, mais posicionamento, é onde a gente entra muito sobre o digital, né. E eu quero entender, doutor Arthur, como foi para você, quando você criou o seu escritório, quando você, criou a sua rede social ou o Instagram do escritório, como foi para você realmente, olhar e pensar que o digital faria total diferença, na no posicionamento do seu trabalho, que era essencial que você começasse a se posicionar? Ó, isso aqui o crédito eu vou ter que dar a quem sempre dou esse crédito. Em 2016, 17, a ESA trouxe o doutor Robert Bezerra, ele é lá do Rio de Janeiro, um advogado extremamente parceiro, tenho contato com ele até hoje. Foi os melhores R$ 500 que eu investi na minha carreira. Foi um curso que ele foi dar na época de questão de digital, e na no Instagram era completamente diferente do que é hoje naquela época, né. E uma das coisas que ele falou na época foi assim: "Gente, se vocês colocarem só texto, as pessoas vão passar reto. Coloque uma foto sua e coloque na legenda o conteúdo que você quer colocar". Essa foi a dica da época pra questão de engajamento no Instagram. E aí, essa, né, naturalmente uma das dicas, eu fiz depois até a mentoria dele, e de fato, isso na época mudou tanto a captação nossa do digital, porque nessa época eu mexia muito com a tráfego de voo, que hoje a gente vê, né, tanto de gente mexendo, tem o tanto de tráfego e tal. Na época não tinha essas questões de tráfego pago, não tinha nada disso. E aí eu coloquei uma foto minha no carnaval do Rio de Janeiro falando sobre atraso e cancelamento de voo, de questão de indenização e tudo mais. Só nessa postagem aí, na época, eu acho que eu peguei, assim, mais de 20 clientes, o negócio de atraso de voo, foi uma coisa absurda. E aí eu falei: "Opa, esse negócio do digital dá certo". E aí, naturalmente, foram muitos anos fazendo, né, e errando, fazendo de um jeito, faz de outro, fica legal, não fica. Hoje a gente tem uma equipe que nos auxilia, né, e eu fui investindo nessa parte do digital na produção de conteúdo. Eu sempre, assim, achei que o caminho, pra que você traga essa confiança ali para quem está te assistindo, é de fato você produzir conteúdo, mostrar o que você está fazendo. Eu não acho que o caminho seja vender sonho, vender não é isso. Eu acho que o caminho é você levar a informação e esse cliente, essa pessoa que está na outra ponta, se ele sentir autoridade em você, ele vai te procurar. Mas o ponto-chave é, nessa época desse curso, esse Robert, que foi o professor, né, que é advogado, ele falou uma frase que ela foi extremamente, assim, mexeu muito comigo. Ele deu o seguinte exemplo: "Formou você e mais 2 amigos seus. Você e os amigos conhecidos são o mesmo ciclo social.
Eles vão entrar no Instagram de um, só tem viagem. Vão entrar no Instagram de outro, só tem balada. E vai entrar no Instagram do terceiro e tá lá um monte de conteúdo jurídico. Quem você acha que essa pessoa vai contratar? Vocês 3 formaram juntos, vocês são advogados, têm o mesmo lugar, escritório, mesmo porte, vocês são iguais. Só o Instagram é diferente. Quem você acha que eles vão contratar? Quando ele falou isso, o meu Instagram era só balada, porque eu mexia com festa. E eu falei: "Gente, esse negócio aqui não tá certo não, vou ter que mexer nisso". E de fato, naturalmente, isso leva um tempo, não é simplesmente você começar a postar e vai cair cliente lá no seu escritório o tempo todo, leva um tempo de maturação. Alguns conteúdos que você fizer, eles vão ter um alcance e isso vai te trazer. Eu tive alguns casos específicos de post no meu Instagram na época, caso, que era polêmico, né, eu tenho uma amiga minha que trabalha, que é influenciadora digital, então quando tinha um caso muito polêmico, ela me mandava, eu fazia um conteúdo em cima daquilo, naturalmente sempre voltado para o direito, nada apelativo, sempre deixando a minha opinião técnica para a parte jurídica. E muitos desses vídeos as pessoas compartilharam, a coisa chegou, não nada que assim, estourou, digamos assim, mas que teve um alcance grande e esse alcance trouxe outros clientes começaram a produzir, a encaminhar os conteúdos do escritório, e aí de fato o Instagram cresceu. O Instagram do escritório, por exemplo, ele não tem muito engajamento, o Instagram que tem muito é o meu, mas muito assim, né, dentro daquilo da normalidade ali do meu Instagram. Não é um Instagram grande tudo, mas é um Instagram que hoje atende o que a gente busca. O Instagram do escritório, a nossa equipe pediu, porque falou: "Olha, a gente não quer colocar na nossa bio que a gente trabalha no Arthur Camapim só para ir para o seu Instagram pessoal, cria um escritório". E de fato, é um negócio que aí hoje, depois de muita insistência, que eu sempre pedi para minha equipe, hoje a equipe está engajada, eles produzem conteúdo, eles produzem material, produzem vídeos, a gente posta em todos os Instagrams, porque o que que eu sempre falei para a equipe: "Gente, se as pessoas não estiverem vendo você, elas vão contratar um". Tirando raríssimas exceções que já te conhece, conhece seu trabalho, se essa pessoa não está te vendo, não sabe o que você está fazendo, muitas vezes você tem seguidor no seu Instagram que nem sabe o que você faz. Você precisa ser visto por aqueles que te seguem, pelas pessoas do seu ciclo social, para as pessoas entenderem o que você está fazendo e na hora que elas forem pensar no advogado, elas pensarem em você. E a equipe curtiu essa ideia, comprou a ideia. Hoje tem muito mais vídeo da minha equipe do que meu. Porque eu acho que na minha filosofia de gestão de escritório, eu sempre fui assim, eu não quero que só eu ganhe, todos nós temos que estar ganhando, porque se não tiver todo mundo ganhando, esse advogado não fica. Se esse advogado começa a ter a sensação de que ele está sendo explorado, ele vai sair do escritório. Então, e naturalmente todo escritório tem um limite, você consegue um limite financeiro que você consegue investir em equipe, né. Então se você, tem uma equipe que está crescendo, você em algum momento você pode ficar estrangulado. Então o que que você precisa fazer? Você tem que achar estratégias para que a equipe cresça, que a equipe ganhe dinheiro, que o escritório cresça também, mas sem sufocar a empresa, porque no final do dia o escritório é uma empresa. Se você chegar no dia de pagar a remuneração dos profissionais e não tiver dinheiro, você vai ter que dar um jeito. Se você chegar no dia de pagar imposto e não pagar, você vai ter problema. E o imposto é caro. Agora mais ainda mais para frente, mas, são valores que de fato, se você não tiver uma previsibilidade, um fluxo de caixa, você vai ter problema. E a partir do momento que você começa a não dar conta de remunerar aquela equipe, você vai ter que começar a cortar a equipe. Se você corta a equipe, você acaba sobrecarregando quem está. Porque naturalmente se você está contratando mais gente, é porque a equipe atual não está dando conta de tocar tudo, então você tem que crescer. Então são questões que a gente começa a ter esse problema quando o escritório cresce, e que você tem que achar soluções. E eu sempre fui a favor disso, desde a época que eu trabalhei lá no agronegócio, que eu tive remuneração variável, eu comecei a entender, o segredo está na remuneração variável. O segredo está em você ter naturalmente um fixo ali que te suporta, né, que te segura suas contas ali, mas o crescimento está na variável. É muito difícil você ver no escritório pessoas que vão ganhar 20, 30, 40 mil reais só fixo. É muito difícil ter, a não ser que seja uma estrutura completamente diferente, que advogados estão há muitos anos, já são sócios, etc. Mas, advogados que seja advogado sênior, ganhando 40 mil reais no escritório, no fixo, é difícil. Naturalmente, no variável, é tranquilo de chegar. Essa pessoa vai construindo ali uma carteira, você dentro do escritório, por exemplo, como é que a gente tem aqui hoje? Tem advogados, que todos a nossa equipe trabalha nos processos do escritório, mas tem áreas definidas. Então, por exemplo, eu tenho uma advogada que é a gestora do departamento trabalhista.
todos os casos que chegam no escritório que são trabalhistas, eu divido com ela. Chega, da parte de plano de saúde, tem uma advogada que cuida dessa parte. Independente se vier pelo meu nome, esse departamento é dela, então tem remuneração com ela. Da mesma forma, os clientes que vêm por ela, o escritório tem uma participação. E assim a gente foi fazendo de uma forma, que a gente consiga que esses advogados construam as suas carteiras, que também agregam financeiramente para o escritório, mas ao mesmo tempo não sobrecarreguem o financeiro do escritório de uma forma que fique inviável. Porque o maior problema é esse, a pessoa estar trabalhando, estar trazendo resultado e você não conseguir remunerar aquela pessoa dentro do que ela precisa ganhar, né, do que ela a pessoa se sente assim: "Ah, nossa, eu estou produzindo tanto e não consigo ter um retorno? Não, espera aí, vamos achar uma forma de fazer isso", né. Então é muito isso, é a questão da transparência, de você remunerar de fato aqueles profissionais que estão engajados com o seu negócio, que estão ali desenvolvendo e que querem desenvolver, porque também tem advogado que se ele não quiser desenvolver, quiser: "Olha, não, eu tenho zero captação, o meu negócio é simplesmente peticionar". Então tudo bem, então essa pessoa ela tem que ser extremamente técnica. Esse advogado ele tem lugar em qualquer escritório. Ele vai ser um advogado que com o tempo ele vai conseguir, claro, ganhar mais dinheiro, vai crescer na remuneração dele, e vai buscar outras formas de receber no variável que não seja a captação própria dele, mas ele tem que ser para estar nesse lugar de num crescimento dentro de uma empresa de história de advocacia, ele tem que ser extremamente técnico, ele tem que ser um excelente produtor de peças, porque aí sim, os escritórios vão olhar para ele e falar: "Ó, espera aí, esse advogado aqui ele não consegue fazer uma carteira dele, mas ele resolve toda a minha parte operacional desse departamento. Vale a pena você remunerar essa pessoa mais alto, né. Por quê? Ela vai te impedir de ter que gastar com 3, 4, 5 outros advogados, que é um outro problema também. Então, Sim. é muito disso, é a parte que a gente estava falando, né, você cai num mundo em que você começa a vivenciar situações que muitas das vezes você não tem a solução. Você tem que ir atrás, você tem que buscar pessoas, você tem que conversar, e eu sempre digo isso, né, a gente quanto mais a gente conversa, mais difícil fica, porque cada um tem uma situação que deu certo no escritório, às vezes essa mesma situação deu errado em outro, e é experimentando. Você experimenta uma coisa, deu certo, beleza, vamos manter isso aqui, vamos nessa linha. Não deu certo, então vamos nessa. Ouvir a sua equipe, né, eu sempre tento ouvir, a minha equipe sabe que eu estou sempre à disposição, qualquer problema que a pessoa tem, eu peço sempre, tenta conversar comigo para a gente tentar chegar numa solução junto, porque a pessoa tem que estar ali trabalhando, querendo estar ali. Se a pessoa não quiser estar ali, isso vai refletir dentro dos seus resultados, dentro dos seus clientes, dentro do seu negócio, e isso acaba depois resultando naquilo que eu falei, você afastar um cliente que já estava na sua carteira, porque você não conseguiu entregar aquilo que você vendeu. Sim, com certeza. E a gente sabe como isso é importante para manter não só, boa harmonia entre o escritório, mas também uma boa relação entre todo mundo que está ali trabalhando e fazendo para que o escritório e fazendo com que o escritório cresça. E agora a gente trazendo um pouco mais sobre, essa, essa questão interna, né, você falou que hoje a equipe compartilha de um estilo de CRM, um estilo de plataforma que vocês co co desculpa, perdão. Consigam, né, fazer esse atendimento ali compartilhado entre os clientes e o pessoal do escritório. E eu quero entrar mais essa parte do relacionamento com o cliente, porque você também disse aqui que é muito mais difícil a gente manter um cliente no escritório do que conseguir um outro. O que que o senhor acredita, até pensando mais no cliente imobiliário, que realmente pesa na hora de gerar uma confiança imediata, uma segurança técnica, uma visão estratégica, uma clareza no caminho jurídico. O que que de fato o senhor acredita como o ponto principal para gerar essa confiança, para gerar esse relacionamento com o cliente? Olha, eu acho que o principal é a transparência no momento da primeira reunião que você tem com o cliente. Aquela história de a primeira impressão é que fica, ela de fato é. Já chegaram clientes aqui no escritório que já tinham passado por outros advogados, queriam uma segunda opinião, e só me falaram isso depois da reunião. Ele chega num cenário e você dá eu sempre, assim, eu tenho zero essa vaidade de: "Ah, não, não vou passar para o cliente o que eu vou fazer, porque ele vai pegar e vai para outro escritório". Gente, se ele for para outro escritório, ele foi. Mas você tem que fazer aquela consulta com o cliente, trazendo a maior quantidade de informações possíveis para esse cliente. Então a gente sempre joga muito aberto com o cliente. É a questão: "Ah, será que vai ser rápido isso aqui? Um advogado me falou que resolve em 6 meses". Eu não trago esse tipo de informação para o cliente, eu converso com ele e falo: "Olha, depende do prazo, o caminho que a gente vai fazer é esse. Existe o cenário A, existe o cenário B.
pode resultar nisso daqui, você pode ter esse tipo de prejuízo ou você tem o menor risco por esse caminho. Tem casos que a gente fala: "Isso daqui é muito melhor tentar resolver sem processo". A gente talvez tenha uma margem de resolver isso daqui sem processo, fica mais barato para você do que fazer dessa forma. Então, é você trazer para o cliente as opções, ser muito transparente, não vender sonho. Eh, assim, eu acho que esse é o maior erro que um advogado, principalmente no começo da carreira, pode cometer. Porque os advogados mais experientes dificilmente eles vão cometer esse erro, que é o de prometer algo para o cliente que ele não sabe se ele vai dar conta de entregar. Porque a gente está falando de poder judiciário, isso muda. Você está vindo numa linha, recentemente mesmo na área de condomínio isso aconteceu, você está vindo numa linha, uma coisa que sempre deu certo, do nada muda um entendimento. Se esse entendimento muda, você vendeu aquele negócio para o seu cliente lá atrás falando que era uma coisa, e agora como é que você vai justificar pra ele? "Ah, não, porque o entendimento mudou"? Então não prometa. Simplesmente fala: "Olha, o caminho é esse, o entendimento majoritário é esse, nós vamos tentar fazer isso, mas existe risco". Você sempre tem que deixar claro para o seu cliente que o que ele está fazendo tem risco, né, seja o risco financeiro, seja o risco de da ação não dar certo, é você levar para ele, demonstrar que você entende do que você está vendendo para ele, óbvio. Se você não souber, traga um advogado parceiro que é da área e coloque essa pessoa na reunião junto com você, porque já não só comigo como com os advogados, muitas vezes o cliente já chega até você sabendo muito da parte jurídica. E se você falar uma besteira na reunião, esse cliente não volta. E esse cliente vai sair e vai falar: "Olha, aquele advogado lá é charlatão, aquele advogado sabe o que ele tá falando não. Fiz uma reunião com ele lá, ele falou um negócio que não tem nada a ver". Então, é sempre essa preocupação com a transparência, a imagem que você vai passar para esse cliente, a autoridade que você tem no que você está falando e, de fato, tentar ali ao máximo entregar o que você vendeu. Se você virou para o cliente e vendeu que você vai fazer um processo X em tanto tempo, tal situação, faça o esforço máximo para você entregar para ele aquilo que você está prometendo. O mais difícil que eu vejo hoje é isso, o cliente ele tem que confiar em você. Se esse cliente chegar no seu escritório e perder um pouco da confiança, você vai ter muito problema para lidar com esse cliente até o final do caso dele. Então seja sempre transparente, o cliente muitas das vezes, a gente sabe que tem clientes que são mais difíceis que outros, a gente sabe que são todos seres humanos. Então tem cliente tipo A, B, C que vai ter um jeito de lidar com as informações que você passa. Tem cliente que você vai fazer, vai dar um feedback para ele do processo, o cliente entende o que está acontecendo. Tem cliente que você vai dar um feedback, ele não vai entender, ele vai te ligar de novo, ele vai querer mais informação, e você tem que estar disposto, você tem que fazer isso. O cliente é o seu patrão, ele está te pagando, e você tem que ir atender às expectativas desse cliente, seja na parte da informação, seja na parte de execução de serviço. Perfeito, doutor. Esse é um ponto até bastante legal, assim, que eu acho muito importante, é que toda essa forma, esse tratamento, esse modelo até um pouco mais boutique, né, de personalidade ali com o cliente, até um ponto que eu converso com muitos advogados aqui, que mesmo até que se o caso dele não for procedente, não der certo, pela forma como você tratou ele, pela forma como foi conduzido toda essa trajetória desse processo, ele vai te indicar para outras pessoas justamente por confiar, por ter tido clareza, né, durante todo esse processo. Mas hoje, o que que você acredita que mais fideliza esse cliente no direito imobiliário? É realmente esse acompanhamento próximo ou você acha que, eh, essa sensação de segurança no longo prazo, até porque a gente sabe que decisões imobiliárias ou condominiais envolve não só ali, como você disse, né, ali na confusão, mas também até um pouco mais preventivo, né, algo ali de realmente de certo acompanhamento. O que que você acredita que faz esse diferencial para que essa pessoa seja fidelizada no escritório? Não, com certeza o acompanhamento de perto desse cliente, porque no cenário que a gente trabalha, que é o da assessoria, é um cliente contínuo. Então esse cliente, ele a qualquer momento que ele tiver alguma dúvida, ele tiver alguma insegurança, ele vai entrar em contato com o escritório. Então você tem que ter alguém ali pronto e que saiba o que está fazendo para atendê-los. Por exemplo, uma das coisas que a gente mais faz para condomínio é analisar os contratos que esses condomínios vão firmar com empresas prestadoras de serviço, empresas terceirizadas, etc. Então, se você não tem uma equipe técnica que saiba analisar esses contratos, que saiba passar um posicionamento jurídico adequado, esse cliente seu vai assinar um contrato que lá na frente vai dar problema.
E se esse contrato passou pelo seu escritório e depois der problema, esse cliente vai perder a confiança em você. Então, o risco operacional de você ter pessoas técnicas ali, ele é muito grande. Então, o cliente, o que que ele está querendo? Ele está te pagando para que você dê confiança nos atos dele. Normalmente, quem contrata é o síndico, e o síndico é quem é responsável se der algum problema financeiro lá. Então, o que que o cliente quer? Ele quer que você esteja ali a posto. Outro caso, as imobiliárias que a gente advoga, eles precisam fazer uma venda de um imóvel, tem que fazer o termo de intermediação, tem que revisar ali a minuta do contrato de compra e venda. Naturalmente, o escritório montou documentos já pré-prontos que consigam dar mais celeridade, mas cada caso é um caso. Chega um caso aqui que, por exemplo, tem uma venda de um imóvel que envolve permuta, que tem volta com dinheiro, o corretor que está na ponta vendendo, ele não sabe fazer esse contrato. Esse contrato ele tem que passar pelo escritório, porque se lá na frente der problema com a compra e venda, a responsabilidade está junto, porque a imobiliária vende esse serviço junto. Então ele está vendendo lá, o contrato vem, tem que fazer, tem que entregar. Então assim, esse acompanhamento de perto, é você dar para o seu cliente que está ali com você, a certeza de que se ele passar o caso com você antes dele fazer qualquer coisa, a chance de dar problema é menor. Naturalmente, a gente sempre fala, é impossível garantir que não terá nenhum problema, é impossível. Mas, se a gente tiver isso de 95, 98% dos casos, 2%, 5% tiver problema, tá o número que dá para a gente consertar, para a gente corrigir. Então, é isso, é o cliente ter a segurança de que a equipe jurídica dele está ali pronto para resolver o problema que ele tiver. E o senhor acredita que o mercado imobiliário ele tende a ficar mais consultivo nos próximos anos, doutor? Olha, eu digo que o mercado imobiliário, ele nunca vai acabar a quantidade de demanda. Por quê? Todos os dias tem gente transacionando. Seja uma locação, seja uma compra e venda, seja uma permuta, seja qualquer tipo de negócio, todos os dias eles estão acontecendo. As pessoas falam, vai ter bolha do mercado imobiliário, vai ter isso. Esses dias eu vi um post, inclusive, de um desses grandes advogados aqui de Goiânia, que ele fala exatamente isso, tá, gente? Parem de olhar o mercado imobiliário como o seu bairro. O mercado imobiliário, ele é muito mais amplo. Todos os dias tem situações. Claro, o mercado em Goiânia hoje, para você fazer uma venda de imóvel usado, tá mais frio? Tá, mas a gente está falando de um mercado que a Selic tá altíssima. Qualquer financiamento hoje é um absurdo de caro de juros, é absurdo para você conseguir pegar, os requisitos dos bancários estão muito mais difíceis, então assim, naturalmente vão ter cenários em que o mercado, em um lado, ele vai desacelerar, mas por outro lado, a parte dos lançamentos em Goiânia lançou, vendeu, vende tudo. Então, existe muito disso, o mercado imobiliário ele é muito amplo, então a gente tem várias vertentes dele, e eu entendo que dificilmente esse mercado passará só para o consultivo. Ele vai sempre ter demanda, porque aonde tem negócio tem demanda, né, a gente sempre brinca: "Olha, se o negócio fosse para dar sempre certo, não precisaria de contrato", né. Por que que existe um contrato? É porque se der errado, as partes sabem exatamente qual que vai ser o resultado daquilo. Então, assim, claro que o preventivo, o consultivo, ele é indispensável. Eu vejo que muitas das pessoas elas erram nisso, elas só deixam para procurar o advogado depois que já deu problema. Se tivesse procurado antes, era mais barato, tinha resolvido o problema e não teria a dor de cabeça que está tendo, mas não, deixa, economiza numa ponta e depois acaba tendo uma dor de cabeça. Então, assim, eu vejo que o consultivo ele tende a crescer, sim, mas que ele vai, digamos, acabar ali com a parte de demanda, acho muito difícil. Perfeito. E como o senhor acha, até para a gente poder ir encaminhando para o final, até como vocês têm se preparado ou como você acha, né, dando alguns insights aqui para os que estão para os que estão nos escutando, como você acha que eles devem ou como você, né, está se preparando para esse próximo cenário, para esse futuro cenário no direito imobiliário, no direito condominial? Maravilha. Olha, eu acho que o ponto chave hoje é tecnologia. A gente não tem como falar em próximos anos sem falar em tecnologia. O que evoluiu nesses últimos 2, 3 anos, depois que veio o ChatGPT, veio não sei o quê, é assim, é uma coisa extremamente chega a ser assustadora. O que que é o grande problema da tecnologia? Se ela não for usada com coerência, vai acontecer o que a gente tem visto, o advogado simplesmente joga no ChatGPT: "Faça uma defesa para mim", o ChatGPT vai lá e inventa um monte de coisa, você protocola uma petição daquela. Vai te dar problema na OAB, vai te dar problema naquela vara,
você começa a ficar queimado naquela vara por fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que o advogado que ele está no início da carreira, primeiro, invista em rede social. Não precisa inicialmente, gente, não é você gastar com tráfego pago, não é é importante você investir nisso? É claro que é, se você quiser escalar o seu negócio. Primeiro, as pessoas têm que ver quem você é. Não adianta você querer fazer tráfego pago para vender um serviço, se a pessoa for olhar no seu Instagram, você tem zero autoridade, você tem nada para mostrar. Então, muitas das vezes, você vai investir dinheiro numa coisa que não vai te dar o retorno que você está esperando e você vai ficar frustrado. Invista na sua rede social, invista na sua imagem, produza conteúdo, fidelize ali aquelas pessoas que já te conhecem, mostre para aquela pessoa que você sabe o que você está falando, que você está produzindo. Eu brinco com a equipe: "A gente, fazer vídeo para Instagram, vocês podem apagar quantas vezes forem preciso, grave, regrave, faz de novo, até ficar do jeito que você quer. Faça isso, comece a produzir, que as pessoas vão começar a te ver com outros olhos, e aí sim, depois você pensar em escalar para uma coisa mais assim. E o segundo é investir em tecnologia, gente. É de fato você ter ali, estar estudando essas evoluções. Hoje os sistemas, da advocacia, eles já estão muito evoluídos comparado com antigamente. Você pega o sistema nosso aqui de análise de publicação, ele gera um resumo. Óbvio que o advogado tem que analisar tudo que está acontecendo, porque vai errar, gente. É sistema, erra. Se você confiar 100% em sistema, você vai ter problema. Então você precisa entender a essência daquilo, utilizar o máximo daquilo para te dar celeridade no seu dia a dia, melhorar a produtividade, mas sem perder naturalmente o foco que é você é o advogado, você é o responsável por aquele cliente. Você tem que saber o que está acontecendo com aquele cliente. E aí sim você sempre vai conseguir ter essas pessoas fidelizando, que vão se tornar naturalmente captadores seus do escritório e indicadores que vão te trazer novos negócios. Perfeito, perfeito. Eu acho que tudo que você trouxe aqui são pontos essenciais e que com certeza vão agregar muito para quem está nos escutando. E a gente sabe o quanto o digital hoje tem sido uma oportunidade, né, de portas abertas para que os advogados consigam mostrar mais autoridade, alcançar mais pessoas. A gente sabe como isso é importante. E, doutor, se você até pra gente já, realmente finalizando, se você tivesse que escolher uma palavra para definir o que o senhor quer para esse ano de 2026, qual seria e por que escolheria essa palavra? Uma palavra para 2026. Nossa, difícil, hein? Hum, talvez inovação. Inovação, porque é um ano de mudança, nós estamos, migrando para uma nova sede, um novo cenário, estamos investindo nessa parte tecnológica, na equipe, né, nossa equipe do final do ano para cá cresceu muito. eh Acho que vai ser um ano de fato inovador, porque vamos abrir departamentos novos no escritório, vamos trabalhar com outras estratégias, além ali do direito imobiliário das que a gente já tem. Então eu acredito que esse vai ser um ano de fato, vai ser ali vai ser um ano inovador para o escritório, digamos assim, que vão trazer muitas coisas novas e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Perfeito. Olha, que seja realmente um ano abençoado e um ano de bastante inovação e mudanças positivas no escritório de vocês. Agora, para a gente realmente caminhar para o final, eu gostaria de fazer uma dinâmica que eu sempre faço com todos os parceiros aqui, que eu acho bem legal, que é um bate-bola. Eu faço alguma pergunta ou trago duas opções e o senhor precisa responder rápido, mas não pode pensar muito, combinado? Tá bom. O atendimento imobiliário, qual que você prefere? Algo mais preventivo ou algo mais reativo? Preventivo. O cliente ideal é um investidor ou um comprador final? Um comprador final. Melhor horário de produtividade? Uma manhã focada, uma tarde mais produtiva, uma noite silenciosa? À noite, com toda certeza. Sim. Eu vejo muitos advogados falando: "Ah, manhã, tarde", eu também sou muito da Ah, no noite. durante o dia meu telefone toca, tem que ser à noite. Sim. Pra desligar da rotina, uma atividade física, uma viagem curta, um tempo com a família? Normalmente jogos online. Eu ainda sou do modo gamer ainda, eu gosto de Ai, jogar. Então, é que o legal. momento que eu desligo.
Uma E o que que o senhor acha que deva ser uma habilidade essencial para um advogado imobiliário hoje? Com certeza, relacionamento. Com certeza, relacionamento. O direito imobiliário passa muito pelo relacionamento. Você conhecer pessoas vai te facilitar muito a resolver problemas. Muitas das vezes, o problema que você precisa resolver não é nem técnico-jurídico. Você está com alguma coisa embaraçada em algum lugar, você precisa de alguém que conheça para fazer aquilo ali funcionar, para fazer andar, ou às vezes você tem que chegar num gestor de alguma empresa que esse acesso você não tem, você vai precisar de alguém para te dar esse acesso. Então, é relacionamento. É relacionamento sem Perfeito, sombra de dúvidas. perfeito. Uma conquista profissional que você ainda quer muito alcançar? Uma conquista profissional é fazer parte da diretoria da OAB. Essa é uma das conquistas, né, ter interesse de ser conselheiro. Perfeito. E uma conquista pessoal que o senhor quer muito alcançar? Filhos, Que bênção, bênçãos. E um conselho que você daria para o Arthur lá no início da faculdade? não desista, Não mexe com concurso, segue firme aí na advocacia, segue que vai dar certo. Perfeito, doutor Arthur. Olha, para a gente encerrar, qual o advogado ou advogada que você indicaria para participar dos nossos próximos episódios aqui do podcast? Olha, tem o doutor Gabriel Molinari, que ele mexe com direito societário. É um advogado novo, que é um expoente aí que está, de fato, numa crescente absurda. Excelente pessoa, muito gente boa, e acredito que ele vai gostar de participar. E nós vamos ter o prazer de poder, se ele quiser, claro, participar aqui do nosso podcast, vai ser muito legal. E esse convite é especial, porque a gente vai mostrar esse episódio para ele e falar: olha, doutor Arthur te indicou para participar dos nossos próximos episódios. Mas, doutor Arthur, muito É. obrigada por compartilhar a sua trajetória, a sua visão de negócio, um pouco da sua visão que você tem para o futuro hoje no direito imobiliário. E onde o pessoal pode acompanhar mais sobre o seu trabalho, o trabalho do seu escritório? No nosso Instagram, né, na rede social, @ArthurCamapum ou Arthur Camapum Advogados. As 2 redes sociais a gente está sempre atualizando lá. Eu que Perfeito. agradeço, Ju. Obrigado pelo convite, viu? Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí com todo mundo que está nos assistindo. E conte conosco, a história está sempre de portas abertas aí para os parceiros e para vocês, o que vocês precisarem. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Pessoal, sigam o doutor Arthur, o escritório dele nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez, eu tô muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Esse foi mais um episódio incrível, cheio de insights maravilhosos do Zero ao Cliente e até o próximo episódio.